terceira edição dos Concertos no Museu recebe integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Você anda em dia com sua saúde vocal? Confira dicas de especialistas sobre cuidados com a voz e entenda o papel essencial que ela exerce na comunicação. E no bate-papo desta tarde, saiba quais são as principais causas dos recentes tremores de terra que estão acontecendo no Brasil. Hoje é quarta-feira, 9 de abril, começa agora mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! No próximo domingo, dia 13, às 11 da manhã, acontece a terceira edição dos Concertos Dominicais Peter Lund. Dessa vez, o auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebe um quinteto formado por integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A atividade é uma promoção da PUC Minas por meio do Ministério da Cultura e parceria da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A entrada é gratuita, portanto, aproveite o fim de semana para ouvir uma boa música. A voz está intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar e se comunicar em sociedade, mas quando usada de forma inadequada, pode trazer prejuízos para a saúde. Álvaro Petros conversou com especialistas no assunto que destacam a importância dos cuidados com essa preciosa ferramenta da comunicação. De um simples sussurro à explosão de um grito, do falar de uma criança ao discurso de um adulto. A voz que é diversão, a voz que é profissão, a voz que é emoção. Não há como negar que sem ela, a vida que é cheia de sons não teria a mesma graça. A nossa voz é um som que é produzido quando o ar que vem dos pulmões, ele passa através das pregas vocais e vibra as pregas vocais. E depois disso, ele vai bater em todas as cavidades que estão acima, da nossa cabeça. Boca, nariz, os seios da face, para esse som ser amplificado. Como qualquer outra parte do corpo humano, precisamos cuidar das nossas cordas vocais para preservar a nossa voz, uma forma de evitar que nossa saúde saia do ritmo. Os cuidados com a voz são vários, na verdade é uma mudança de comportamento, alguns cuidados que a gente deve ter e adaptar a individualidade de cada um. A gente deve evitar tudo que resseque o aparelho respiratório, as pregas vocais, a laringe faz parte do aparelho respiratório e quer favorecer tudo que hidrate, que lubrifique as pregas vocais. Em abril é comemorado o Dia Mundial da Voz, que busca promover informações sobre os cuidados com esse instrumento. Em sintonia com esse dia, a PUC Minas Coração Eucarístico promove a Semana da Voz. A Semana da Voz, o objetivo dela é orientar a população sobre a importância, a necessidade dos cuidados com a voz. Então é uma campanha preventiva. Na PUC, nos dias 14 e 15 de abril, na casa do professor, no horário da manhã e da tarde, nós vamos fazer uma triagem que faz parte de uma campanha multicêntrica que está sendo promovida pelo Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Nós iremos orientar a população, o nosso público aqui acadêmico, dos cuidados com a voz, da importância que é o objetivo da campanha. Quem depende desse recurso para ganhar a vida não perde tempo. Álvaro é cantor e, para não sair do tom, o cuidado com a voz, para mim, é uma coisa que é profissional, é um dom, Então eu acredito que a pessoa tem que correr atrás, se cuidar, assim como um atleta. É bastante importante cuidar da voz, isso para qualquer pessoa. No meu caso, em especial, eu sou jornalista, é fundamental os cuidados, ter conhecimento, porque a gente tem uma certa noção, mas acho que é de senso comum, de que todo mundo sabe. E a partir do momento que você tem um conhecimento profundo sobre como funciona a sua voz, como ela pode ser melhor usada, isso faz total diferença. No meu caso tem muito a ver com a Semana da Voz, porque foi através dela que eu comecei o tratamento fonoaudiológico. Seja amigo da sua voz. Traz uma canta que me afaga a pele. Sai sem me dizer
na casa da paixão. Os terremotos não são muito comuns na história do Brasil. O país está em cima de uma única placa tectônica e é justamente o encontro de duas delas que causam os maiores desastres em locais como Estados Unidos e Japão. Mas essa história não é tão simples assim. Os riscos são menores, mas não nulos. Em solo brasileiro, já foram registrados desde 1922 mais de 15 tremores de terra com magnitudes iguais ou maiores a 5.0. Na última segunda-feira, por exemplo, moradores de Montes Claros, no norte de Minas, foram surpreendidos com um novo abalo sísmico. É a terceira vez que a cidade se assusta com tremores só neste ano. E para falar por que esse fenômeno da natureza está acontecendo com mais frequência por aqui e explicar suas causas e consequências, recebo no estúdio do Espaço PUC João Rettore, professor de Geologia da PUC Minas. Professor João, boa tarde. Boa tarde. Como é que Seja você vai, bem-vindo ao Espaço PUC. Muita gentileza sua, muito obrigado. Professor, sabemos que terremotos no Brasil já não são coisa mais do passado. Por que esses fenômenos estão acontecendo com bastante frequência no nosso país, mais precisamente no nosso estado? Bom, se você me permite, eu já queria começar falando a respeito de uma distinção que se faz em termos de sismologia entre terremoto e tremor de terra. Terremotos são eventos produzidos por estruturas e tensões muito mais sérias do que as que a gente observa em tremores de terra. Então, no Brasil, nós temos mesmo notícias de tremores de terra, não só em Minas, mas também em todo o território. Então, no Nordeste, por exemplo, há uma série de estruturas que facilitam o deslocamento de massas em profundidade só para efeito de dissipação dessas tensões internas, que não acontecem, então, só nos limites das grandes placas que foram mencionadas por você. Bom, dados da USP revelam que no Brasil, desde o início do século XX, já foram registrados cerca de 100 tremores de terra. Muito bem. Né? E todos com magnitude inferior a 7 graus na escala Richter. Durante os noticiários, nós ouvimos muito esse termo, tremores na escala Richter. Eu queria que o senhor explicasse o que significa esse termo, tendo em vista que muitas pessoas não compreendem. A escala Richter foi concebida por um geólogo geofísico na década de 30 do século passado, para que a gente tivesse condições de avaliar comparativamente a energia liberada num evento como esse. Então, note que, em primeiro lugar, é uma das muitas possibilidades que nós temos de descrever terremotos e tremores de terra, e ela corre sempre paralela à escala de Mercalli. Então, quando nós falamos em escala Richter, nós falamos de quantidade de energia liberada naquele evento. Ou seja, quanto maior a escala, maior é o desastre. Maior a possibilidade de desastre, porque a outra escala mais famosa é de Mercalli, que trata do efeito desse evento na superfície. Então, como ele é percebido, mesmo que seja um evento muito potente em termos de energia, se ele tiver uma profundidade muito grande, ele praticamente não vai ser sentido aqui, em função dessa espessura de rocha que existe entre a profundidade em que ele foi produzido e o ponto em que uma população qualquer habite. E no nosso país, realmente, todos os tremores eles tiveram a escala menor que 7.0 na escala Richter? Na escala Richter, sim. Por isso, os desastres não são tão grandes, não são tão devastadores quanto em outros países, como Japão, Estados Unidos. O senhor confirma essa informação? Sim, você tem razão. E são pontos específicos, por exemplo, dos Estados Unidos, que são mais propensos a movimentos que, de fato, dispersam muita energia e são densamente populacionados. Agora, veja que uma das justificativas para que nós não tenhamos muitos estragos no Brasil é justamente o fato de que a densidade populacional tende a diminuir para o interior do país, quanto mais a gente se aproxima do centro do continente, e muitos dos sismos que são de maior profundidade hipocentro tem origem justamente abaixo desses pontos de menor densidade populacional. E é fácil prevenir, professor, o momento exato
no qual acontece esse fenômeno? É possível prevenir? É possível localizar a região propensa a tremores? Então, veja, é fácil localizar uma região que esteja mais suscetível. Sim, você tem razão. Mas a possibilidade de prevenção é total. Nós devemos suportar estruturas mais sensíveis, escolas, estradas e assim por diante, hospitais, naturalmente, mas prever quando vai acontecer, nós ainda não temos tecnologia para fazer uma previsão, infelizmente. Para finalizar de forma breve, quais são as maiores consequências a longo prazo de terremotos em solo brasileiro? São necessariamente só de acomodação das camadas superficiais. No caso de Montes Claros, por exemplo, as camadas de rocha calcária e de solo, sobre as quais, infelizmente, uma parte da cidade está construída. Mas é só dissipação dessa energia toda que ainda está sendo produzida. Ok. Professor, muito obrigado pela participação. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Espero que o senhor possa voltar em outra oportunidade para discutirmos mais sobre esse assunto. Estou à sua disposição. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. A sua participação é sempre muito importante para nós. Amanhã é dia de Repórter PUC e o assunto é um dos mais comentados entre os belo-horizontinos: o aumento das tarifas de transporte público. Qual o impacto desse reajuste no bolso dos usuários? O valor que você, aí de casa, paga pela passagem é equivalente à qualidade dos serviços de transporte? Essas serão algumas das discussões na nossa entrevista. O nosso encontro é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Obrigado pela sua companhia, um abraço. Paula e eu esperamos por você amanhã.